Ora viva, seja bem-vindo a mais um Planeta Mulher, que no geral a gente traz aqui mulheres dos Açores, mulheres com histórias maravilhosas, fascinantes, mulheres cheias de talento. E hoje, infelizmente, eu venho trazer um tema que não é dos temas mais alegres, mas é um tema de utilidade pública. É um tema que nós temos que falar, é responsabilidade social. E o nosso projeto, o nosso foco hoje no Planeta Mulher é precisamente com as mulheres. É falar com as mulheres e com os filhos e as filhas das mulheres. Ou seja, nós vamos falar de violência sexual, de violência contra a mulher, sobre maternidade, sobre depressão. Uma realidade tão próxima de todos nós. Todos nós conhecemos alguém que já passou ou está a passar por depressão. Todos nós algum dia podemos passar por depressão. Mas o mais difícil de toda essa realidade é perceber que, no geral, a depressão tem aqui um passado. Eu tenho comigo aqui alguém que tem uma história que foi bastante desafiadora, uma história muito triste que vai partilhar conosco. Com que objetivo? E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Com o objetivo de alertar a todas as mães, a todos os pais, a todas as pessoas que têm criança. Cuidado com as suas crianças. Cuidado com as pessoas que te rodeiam. Muitas vezes nós achamos que todas as pessoas nos querem bem, mas infelizmente essa não é uma realidade. Eu tenho comigo aqui então Vanessa Alonso. Seja bem-vinda, Vanessa. E antes de mais eu preciso te dizer que você sim foi vítima de muitas coisas ruins na sua vida, mas você também é uma heroína. Quando nós pegamos o nosso problema e nós enfrentamos esse problema, mesmo com uma dor tão grande que eu sei que você está a passar, é um grande exemplo para a sociedade. E a verdade é que muitas vezes nós precisamos de algumas dores para toda a sociedade evoluir. E é isso que você está fazendo aqui. É de uma força absurda, é de uma força é inacreditável o que você veio fazer aqui hoje, dar o seu depoimento e mostrar para outras mães o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. Então, vamos começar sobre a sua história. A Vanessa nasce num lar com mais 4 irmãos, não é? Sim. E era muito feliz. Era. Não era? A Vanessa vivia na Ribeirinha, certo? Sim. E era alegre, tinha os seus irmãos, brincava sempre. Sim, brincava com os meus irmãos quando podia, porque o meu padrasto era muito rijo. Era a Sim. moda antiga, não dava carinho, não dava nada. Sim. Mas foi quem sustentou a gente, quem criou a gente. Que assumiu respeitou. a gente. Muito bem. E depois, você chega aos 7, 8 anos, começa aqui uma curiosidade. Bem, eu tenho um padrasto. Se eu tenho um padrasto, algum pai deve existir por aí. Sim. Foi por aí? Foi. E comecei a perguntar à minha mãe sobre o meu pai, porque ela tinha uma foto antiga dele com ele, do meu batismo. E eu comecei a fazer perguntas a ela, sabia de onde é que ele estava, e ela disse-me que o que sabia era que ele estava a morar em São Jorge, nas Velas, e que a esposa dele trabalhava num restaurante, também lá nas Velas, disse-me o nome do restaurante. Na altura havia aquelas listas telefónicas. As listas, sim, as amarelas, não as era? amarelas. E fui para a lista telefónica procurar Velas, restaurante e tal. Pedi para falar com ela. E isso é muito curioso perceber que Mas a Vanessa fiz só sem- tinha 7, 8 anos, já era uma mulher que Fiz sem, decidida. eu liguei sem minha mãe saber. Ah, foi? Foi. Telefonou sem sua mãe saber? Sim. E quem eu- atende do outro lado? Primeiro atendeu uma pessoa e perguntei se podia falar com não vou mencionar nomes, é a esposa dele. Chamaram por ela e eu disse, não sei se sabe, mas eu sou a Vanessa, sou filha do Carlos e moro na Terceira. E ela disse-me, sim, eu sei quem é que tu és. Começamos a falar para eu ir lá de visita, nas férias. A minha mãe ao início não estava de acordo. Acha que sua mãe teve alguma intuição? Acha que sua mãe... Talvez, Talvez, né? talvez. E você insistiu. Insisti. E Por nas... que insiste? Por que uma filha... o que espera de um pai? Ausente? Carinho, atenção, brincadeira,
não ser sempre rígido, ter amor, conheceu, e queria conhecer o outro lado, que eu só conhecia o lado do meu padrasto. Sim. Ele é que me deu tudo, é que me vestiu a mim e aos meus irmãos, é que me sustentou, mas não dava carinho a gente. Sim. A minha mãe na altura tinha depressão crónica também, Sim. foi internada 9 vezes na casa de saúde. Sim. E quis conhecer o outro lado. Sim. Com 7 anos, então, a Vanessa, que era uma menina feliz, 7, 8 anos, não me recordo. vai para São Jorge conhecer o seu pai, biológico. Sim, fui de barco, naquelas viagens de barco, Com quem foi? sozinha, com uma hospedeira, acho que é Com a hospedeira, hospedeira, sim. com a autorização da minha mãe. Sim. E eu cheguei lá e só tinha aquela foto dele no meu batismo. Ou seja, eu não o conhecia, não sabia se era o mesmo, se não era. Depois eu fiquei lá parada, com a hospedeira comigo. Saiu toda a gente do barco? Toda a gente saiu do barco, toda a gente foi-se embora e só ficou eu e eles. Ele e a esposa. Finalmente você estava de frente com aquele que você tanto quis conhecer. Eu já, quando saí do barco, eu já tinha encarado com ele. E já tive aquela intuição, É isso. pensei que era ele. Mas eu estava nervosa e não sabia. Como vi que não tinha mais ninguém, a hospedeira disse, deve ser teu pai. E eu fui lá e disse, eu não sei se o senhor é Carlos. Ele disse, sou. Eu disse, eu sou a Vanessa, a tua filha. Ele fez uma alegria, como é que, não, é minha filha, parece uma americana. Tu és linda, levou-me para todo o lado, para café, para restaurantes, para os amigos, mostrar-me a eles, dizer que eu era linda, tinha uma filha linda. Aquilo era uma felicidade absurda, né, Vanessa? Era, foi. Era a menina do papá naquele momento. Era. Não é? Era. Mas rapidamente essa felicidade acabou. Sim. E por quê? Porque teve uma noite que ele estava no quarto, isso foi de verão, e ele, quando se deitava na cama, era sem blusa e só de cueca. E ele então chamou-me para a cama para ver televisão com ele. E já estava de pijama, aquele pijama de saia, vestido. Ele começou a brincar comigo, cócegas, e depois já começou a querer tocar, e eu estava de lado. Nunca mexi. E foi... Como é que se vai contra um pai? Eu não sabia... O que era aquilo, né? Eu não sabia como reagir. Eu não sabia se gritava, se não gritava. E não queria falar, só queria sair dali, mas não sabia como. Fiquei toda molhada. Nesse entretanto, a minha madrasta entrou no quarto, viu que estava a puxar o meu pijama para baixo e ele tinha a cueca molhada. Sim. Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase a firme certeza que ela viu. Porque depois fui para a casa de banho tomar duche. E até hoje eu recordo-me de estar toda molhada, recordo-me do cheiro dele. Hoje ainda consigo sentir esse cheiro. Eu levantei-me, fui para a casa de banho tomar duche e depois a partir daí comecei a fitar a estar sozinha com ele. Depois numa brincadeira com a sobrinha dele, ela estava com perfume e disse que ela tinha posto perfume nos olhos, que pedi para ir para a terceira mais cedo e eles não me deixaram. E ele disse que precisava de ir ao hospital. Você acha que isso podia acontecer outra vez se você continuasse lá mais tempo? Não, porque eu fui depois disso lá outra vez. Sim. Eles levaram para o hospital e eu pedi para me levarem para a terceira. Que aí então aceitaram que eu ia para a terceira, calhou mesmo no dia dos anos da minha mãe. E a minha mãe não sabia que eu ia para a terceira, que ele nem sequer informou ela nem nada.
E quando você chega, sua mãe fica apaixonada, fica super feliz que você estava de volta. Sim, e cheguei ao Porto, fui a pé até cá acima para Praça de Torres, esperei para o autocarro lá, já conhecia o condutor, a minha mãe, eu tinha dinheiro, mas eu pedi e disse-lhe que a minha mãe depois pagava e ele deixou-me. E quando entrei em casa foi um espanto para a minha mãe e como é que estás aqui, como é que estás aqui? E disse, vim de surpresa para os 3 anos. Morreu o assunto aí. Morreu. Passam muitos anos, a Vanessa está sempre com depressão. Sim, mas eu não sabia que tinha. Pois é. Mas como você se sentia? Naquela altura eu fui rebelde. Era uma espécie de revolta, Vanessa? Eu cheguei a inventar doenças que eu não tinha para ir para o hospital, para ter carinho de médicos e de enfermeiros, que eu não queria carinho da minha mãe, não queria carinho da minha família. Você passou a ser uma menina desconfiada. Você tinha medo do carinho de certas pessoas, não é isso? Sim. E como é que você passa desse período de 8 anos até a sua adolescência? Eu depois disso, ele quis que eu fosse mais uma vez. E a minha mãe concordou. E eu disse, ok, mas eu não vou sozinha, vou com o meu irmão Nuno. Ok. Era uma forma de se proteger. Era. Ele é mais novo, ele foi comigo, não me fez nada. Eu tentava sempre estar com ele, nunca o deixar sozinho. Sim. Nem eu estar sozinha. E ainda teve o cuidado aqui de proteger o próprio irmão. Sim. Não é? Teve um dia que a minha madrasta mandou-lo para o quarto ter com o meu pai e eu disse que não. E empurrei ela. Sim. Ela foi dizer ao meu pai. Você foi mal criada. E o meu pai, na altura, deu-me uma chapada. E disse, ela começou e quis obrigar o Nuno a ir para cima. E o Nuno não vai para cima. Vai. E ele deu-me uma chapada e pronto, ficou por aí. Voltámos depois embora. Nem eu nem ele tocámos no assunto do que se tinha passado antes. E sempre agi como se nada tivesse acontecido e não queria tocar naquele assunto. Eu não sabia como lidar com aquilo, não sabia se tinha sido culpa minha. Uma criança nunca tem culpa. Não sabia se estava com medo dele, não sabia se era medo. Eu não sabia o que era, porque é que eu não queria falar. Se era culpa minha, se foi eu que estava vestido de... Você se sentiu culpada muitas vezes? Sim. E depois voltámos para a terceira. Eu casei com... Ele conheceu a minha filha quando no dia fomos lá a São Jorge de novo. Você casou com quantos anos? 20 tal anos, já não sei. Acho que foi 25. Sim. Mas como é que isso impacta na sua vida, no matrimônio, no seu casamento? Teve algum impacto ou nem por isso? Teve. Ao início teve. Certas coisas fez-me lembrar. E nem queria falar sobre isso. Sim. E na altura que casei a primeira vez, ele era americano, estava na Força Aérea Americana. E eu, para ir com ele, tinha que casar com ele. Sim. Então a gente casámos no civil, e já tinha a minha filha, que não é dele. Sim. E fomos para a Alemanha. E estive lá 4 meses. Como mãe, como é que a Vanessa passou a ser? Era uma mãe que se preocupava muito com o filho, com os filhos? Como é que uma mulher que passa por uma situação como essa depois se retrata como mãe? Eu não permitia que levantassem a voz à minha filha, mesmo tentando-lhe a ela, que levantasse a mão a ela. Cheguei a entrar em discussões com o pai do meu marido, com o meu ex-marido, em relação a isso, que ele já me tinha como um objeto. Sim. E a gente
discutisse em casa, forte e feio, quando saísse à rua, ele queria que eu agisse como se nada tivesse acontecido. Perante os mais altos da base. E eu não sou assim, ainda consigo. Sim. Se ainda estou bem, ainda consigo mostrar que estou bem. Claro. E eu pedi a ele para vir para a Teixeira durante os tempos. Ele marcou-me passagem. Entretanto, o chefe deu a manhã inteira para ele ter distância de chegar ao aeroporto, porque era longe. Ele meteu-se a manhã toda a jogar videogame. Sim. Quando chegamos lá, perdi o avião. Mais difícil voltar para a terceira, né? Até que consegue. Perdi o avião. Depois ele lembrou-se dos aviões militares. Disseram que eu tinha que ir aqui de manhã cedo e não sei o quê. Ele atrasou-se também. Sim. Já não havia espaço para mim nem para a minha filha. Ok. E as coisas já não estavam boas e cheguei a um ponto que disse que se ele não marcasse passagem para mim, naquela altura, que eu ia arranjar maneira de ir para a Teixeira e não voltava mais. Ok. Aí ele marcou e vim para a Teixeira. Sim. E disse a ele que só vinha arejar, mas a minha intenção... Já era divorciar mesmo. E já estava grávida do meu filho, Sim. do meu Jason, na Alemanha. Ok. Engravidei na Alemanha. E o Jason nasce aqui. Nasce aqui. Já nasce, é terceirense. Ok. É. E aí, o Jason é... Autista. Ele é autista. É. Quando é que você descobre que o Jason é autista? Quando eu me casei a segunda vez, com o meu marido também é americano, Sim. também era muito militar. E através de uma amiga minha, ela foi à minha casa na altura para levar um presente ao bebê, e ela estava com ele, e então eu convidei e disse que querem entrar para tomar um café e bolo, o que tenho. Eles disseram que sim, eles entraram, depois ele começou a perguntar por causa do bebê e comecei-lhe a explicar que estava em processo de divórcio, Sim. que ele era americano, ainda não sabia resolver bem as coisas, falava pouco inglês. Sim. E ele ofereceu-se para me ajudar com os processos. tudo. E depois, a partir daí, começamos a conhecer. Foi desenrolando até que fui para a América com a minha filha e com o meu filho. Com o meu filho. Aqui eu já tinha algumas suspeitas que alguma coisa se passava com ele. Que suspeitas? O que aparecia? Ele era muito pequenino, ele tinha meses. Mas ele não gatinhava, ele não falava, nem mamãe, nem papá, não. Gritava muito. Sim. Para se entreter, era só abrir e fechar gavetas. Se tivesse um brinquedo, um carrinho, ele virava ao contrário e ficava a brincar com a roda. Você já ficou atenta ali? Ele via televisão e quando acaba a televisão, que aparece aquelas legendas todas, era a melhor parte para ele. Ficava ali atento àquilo. E não se podia mexer mais. E comentei aqui, disseram que há crianças mais malandras do que outras. Ok. Não fala como é que é, não anda como é que é. E foi descobrir na América? E quando chegou na América ele piorou, Sim. porque ele começou a agredir-se a si mesmo. Ok. A automutilação. Ele agredia-se, batia com a cabeça contra a parede, dava-se pescões, batia em mim também. Sim. Aí ele já tinha quanto tempo? Ele devia ter uns 2 anos. Uns 2, sim. Então foi ao médico e lá descobre que ele tinha autismo. No médico, quando eu mal comecei a falar nos sintomas, ele falou autismo. Ok. Começou a fazer sentido para você? Não, porque Não? eu não conhecia o autismo. Ok. Nunca... E é difícil também a gente aceitar, né? Eu não conhecia o autismo. Ok. A primeira pergunta foi, tem cura? Ok. Ele disse-me não. Aquilo para mim... Comecei-lhe a fazer perguntas sobre o autismo, o grau do autismo dele, que era elevado. E depois comecei a pesquisar. A internet tem coisas boas e tem coisas más. É isso mesmo. Comecei a pesquisar na internet, vi vídeos de já adolescentes a comerem os seus próprios dedos dos pés, a comerem.
Não é roer, é comerem em ferida. Comecei a ler sobre o autismo, comecei a tentar perceber o autismo. Tem certas informações que não ajudam nada, né? Sim, mas tem outras que me ajudou. Pronto. Não é dizer que eu aceito, mas já convivo com isso. Sim. Porque aceitar, não consigo aceitar. Ok. Porque o meu filho, que quer que o meu filho seja independente, autónomo. Claro. E o meu filho não fala, não faz as suas atividades sozinho, usa fralda. Hoje o Jason já tem quantos anos? 6. 6 anos. E, entretanto, da América você volta para Terceira. a terceira. Sim. Já na América disseram que o Você já veio com esse diagnóstico? dele, Sim. já veio com o diagnóstico. E acho que foi passado mais um ano ou dois que ele teve que ir para a pré. Que ele foi com 5 anos. Sim. Foi o ano passado. E que tal? A escola nem sempre também é fácil de uma criança que tem autismo adaptar. Apesar de que nós temos muito bons profissionais, mas a própria situação, o próprio aspecto do autismo não é tão fácil de adaptar, não é? E não é fácil eles aceitarem, eles só escolhem uma pessoa. É isso. Eles gostam das rotinas, são... As mesmas coisas. E o meu medo era não ter pessoas à altura para ele. Sim. Para trabalhar com autismo tem que se ter paciência, muita paciência. E Tem que se ter carinho. carinho e muita técnica, a verdade é essa também. Porque se não houver carinho com eles, não funciona. E se não desenvolver empatia, não vai a lado nenhum, Não. né? A professora ao início dizia-me, foi sincera comigo, dizia-me, não sei como trabalhar com o seu filho. Chegava à escola, ou ele estava a dormir, ou estava no tablet. E É um desafio a todos, né, Vanessa? E via as outras crianças a fazerem prendas para dar aos seus pais e às mães. Minha filha não tinha nada para me dar. E disse à professora, a senhora pega nas mãos dele, sujo. Ele pode vir todo sujo para casa, mas faça-me uma prenda dele. Ainda tem alguma coisa feita por ele e quero receber. E ela disse que precisava de ajuda quando ele começou a ter terapias lá mesmo na escola. A professora começou a ser ajudada por ela também, no qual ele recusava as terapias, ele recusava as atividades, tudo da mesma forma. Que é um grau severo, né? Nesse entretanto, entrou um auxiliar, Fátima Ourico. Ela está num programa de CTTS, aqueles programas que vai de 1 ano a 2. Ele apaixonou-se completamente por ela. Ele começou a entrar nas terapias através dela. Com ela primeiro, ela fez-o sentir seguro até ao ponto de ele entrar já sozinho. Sim. Ela começou, deu um empurrão. Sim. Ela começou a ensiná-lo diversas coisas. Foi um Ela, porto seguro pro Jason, né? sim, e para mim. É isso que eu ia falar. E com certeza para uma E mãe. tinha ela no meu Facebook, ela dizia-me que ele fazia coisas na escola, lançava, e que fazia educação física, e ficava sempre naquela. Será? Ela começou a enviar vídeos. E o coração, Vanessa? As lágrimas. De alegria. Eu a ver minha filha fazer trabalhos manuais com as suas mãos, a colar, prendas para me dar. Não há nada que pagasse aquilo para mim. Ela mandou-me vídeos dele a fazer educação física. Ela mandou-me dele o vídeo, porque ela dizia que ele pedia para ela cantar para ele dançar. Mas eu nunca tinha visto. E teve um dia que ela já tinha saído da escola
E eu pedi para ela vir à minha casa porque ele estava revoltado. A professora disse que ele não queria fazer nada, só queria ficar no corredor. Pedi a elas para ir buscar a mochila dele para se ir embora e não queria fazer nada. À espera da Fátima, né? Ela foi à minha casa. No dia que ela foi, ele estava tão ressentido dos dias que ela não estava lá, que ele estava sentado na cama da minha filha, que ele agora dorme com a minha filha. E ela apareceu na porta, e tem a minha aluna, foi logo ter com ela a abraçar, e ele ficou ali a olhar. Porque a primeira coisa que ele fazia era correr para ela, beijos e abraços. Desconfiado. Mas depois ele levantou-se, passou por ela na porta e veio para o pé de mim. E ficou ali. Essa senhora Fatinha baixou-se e ela disse: Jason, dá-me um beijinho. Tentou puxar e ele empurrou ela. Como quem diz: Por que me abandonou? onde é que estavas? Porquê que não estás comigo? Ela tornou a puxar por ele, tornou a empurrá-la. E depois ela agarrou por ele, assim. Ela já conhecia, né? Agarrou por ele. ele. Aceitou? E ele aí já se abraçou a ela. Ela deu-lhe beijo, ele deu beijo nela. Ela deitou-se na cama, sentou-se na cama, com ele ao colo, e ele pegou no sono no colo dela. Que ternura. Quando o contrato dela terminou, ela ligou-me a dizer que o contrato tinha terminado. Eu fui Imagino que deve ter sido um pesadelo para você, né? Foi. Eu fui para a região autónoma da educação, a região Secretaria, sim. da educação. Falei com o Dr. Rui Espínola, pessoalmente, pedi por tudo, que ele renovasse o contrato a ela, por mais um ano, para ela preparar ele para novas etapas, para novos desafios, para novas pessoas, para ele aceitar, não ser forçado. Ele disse-me que tinha que ter uma reunião, mas é um caso que nunca aconteceu, não ia ser fácil. Mas depois me dizia alguma coisa. Entretanto, eu liguei para lá, ele disse-me que já tinha resposta, que enviaram um relatório para o Conselho Executivo da escola a perguntar se realmente essa senhora Fátima Ourique era necessária na escola para esse menino autista. Se queriam renovar o contrato a ela, que eles estavam dispostos a renovar o contrato a ela. E a resposta do Conselho Executivo foi que não. Porque havia outras funcionárias também e que se fosse para renovar a da Fatinha, tinham que renovar as outras. E como fica o Jason nessa situação? O Jason já recuou. A professora chegou-me a dizer que o Jason recuou. Ele está de frente. Eu agora tenho que dar remédio ao meu filho todos os dias para o meu filho dormir. Todas as noites eu tenho que lhe dar remédio, porque ele não dorme. Ele agora já grita outra vez, que ele tinha deixado de gritar. E já me vi mundos e fundos e estou no advogada, porque a Segurança Social tirou as terapias. A Segurança Social tirou o direito da pensão de autista. Nunca me deram a pensão da terceira pessoa ou não sei o quê. Nunca me deram. Quando eu fui para o Canadá, os meus filhos, fui ter com o irmão meu, que já não o via já há anos. Foi logo no tempo da pandemia. Sim. Tive que ficar lá 2 anos. Que era o tempo que ninguém podia sair. Sim. Quando voltei, fui chamada para a Segurança Social, no qual disseram que eu tinha que devolver todo o dinheiro dos abonos dos meus filhos para trás. Porque você não estava aqui no país, não é isso? E foi aí que disse, então meu filho só é autista na terceira. Meu filho não é autista nos outros lados. E quando cortaram as terapias a ele,
os apoios, os abonos e tudo, que ainda recebo, eles não têm escalão, nenhum dos meus filhos, pago tudo à minha custa. Eu fui lá com esta, trabalhava com ele também, nas terapias, porque ela queria perceber porque é que eles não queriam pagar as terapias. E eu fui com ela. E primeiro ela veio com a história de que ela não tinha enviado essa moça, não tinha enviado a informação. E ela disse sim, eu enviei tudo. Depois foi porque eu tinha tido rendimentos no Canadá. E disse, e quero provas. Porque foi no tempo da pandemia. Sim. E tem que ter rendimento para sobreviver, como não, não é? E eu estava a morar em casa do meu irmão, eu estava a comer dentro dele. Sim. E disse, tem rendimentos e quero ver esses rendimentos, quero ver essas provas. Sim. Nunca me deram. Depois foi porque, então já não era isso. Depois era porque o meu marido, como é americano, já está reformado, tinha incluído no seu IRS, que chamam o táxi lá fora, que tinha incluído a gente lá, no qual é mentira, ele só incluiu a Luna. E eu perguntei, as despesas que eu tenho, a minha casa que eu comprei, tudo o que eu pago, e tem prestações e tem várias coisas em cima de mim, não, na conta. E ela disse-me não. Quando você... E foi aí que eu entrei em contacto com a advogada. Sim. Para ela me tratar desses assuntos. Porque ela disse-me que não, tem que entrar as despesas. O que é a parte mais difícil dessa vida que desde criança pena, não é? Você passou por muitos momentos difíceis, bons também, claro, mas muitos momentos difíceis. De todo esse percurso, Vanessa, qual é o mais difícil? Querer ser melhor mãe para os meus filhos e não saber se sou. O que te faz duvidar? Pessoas que eu não conheço, que eu tenho que os deixar lá e não conheço. Podem ser muito simpáticos para mim, mas eu não os conheço. E nessa escola que ele está, eu cheguei a presenciar uma educadora a bater nas mãozinhas de uma criança lá. Não vou nomear nomes, na escola. E nessa reunião, na sexta-feira, eu pedi para chamarem essa educadora, para confrontar ela, porque ela viu que eu tinha visto. Eles não quiseram chamar para ela. Ok. Ainda vieram foi com a acusação que, já que os médios começou-se a agredir a si mesmo, quando se diz não, quem não nos diz a nós que é você como tem depressão quando agrediu o seu filho. Isto matou-me. Isto atou comigo completamente. Fiquei a noite quase toda acordada. Só chorava, só pensava em tudo o que eles me disseram. Que não era boa mãe para os meus filhos. Eu nunca bati nele. Nunca bati no meu Jason. No dia a seguir bati com o meu carro. Logo no dia do sábado. Tinha o meu carro todo partido. Porque a minha cabeça ainda estava boa, ainda dormi de noite. E é assim que está a minha vida agora. E o que eu quero, e já pedi, e já corri mundos e fundos, e estou na advogada também, para poderem renovar o contrato dessa senhora Fátima Orique. É isso que vai fazer aliviar um pouco, não é? Porque eu sei que ela vai conseguir o preparar para novas etapas, para novas pessoas, aos poucos, e sei que ela vai conseguir. E que o autismo tem que ser paciência. Não se pode, como os do Conselho de Saúde disseram, não, temos funcionários aqui à altura, isso não era responsabilidade da funcionária. Mas quem criou a empatia foi ela. E disso foi ela que deu o empurrão a todos. Para o meu filho colaborar em tudo.
E o meu filho já mudou o comportamento sem ela. E eu ando a correr atrás de tudo. Já fui para a Secretaria Regional de Educação mais que uma vez, já liguei várias vezes. E disseram-me que eles recusam o contrato. O Conselho Executivo recusa o contrato dela. Okay. Nós também, a nossa produção vai entrar em contato com as pessoas, as autoridades responsáveis por isso. E se tudo correr bem e se nós pudermos contribuir de alguma forma com toda essa situação. Vanessa. Porque eu sou desconfiada de toda a gente com os meus filhos. Mas com essa senhora Fátima, ela dá-me uma tranquilidade. Ela dá-me paz. E sinto tanta... E costumo ter ciúme dos meus filhos com outras pessoas. Sim. E com ela não. Ela tem um amor por o meu filho tem um amor por ela. Enche-me o coração, enche-me a alma e vejo que ela, a paciência que ela tem para ele, o amor que ela dá a ele, tudo o que ela pede, ele faz. Ele faz coisas com ela que ele não faz comigo, que sou mãe. E tenho total confiança nela. E nem tenho confiança mais ninguém na escola. Sei que tem boas pessoas na escola, mas eu só queria que o preparassem. Tiraram ela assim do nada a ele. E eu disse, isso vai mexer com o meu filho vai se voltar. E fui fazer de tudo. E continuo a fazer de tudo para que renovem o contrato dela por mais um ano, para ela o preparar para novas etapas. Porque o autismo não é igual. Eles disseram, conheço uma criança autista. Não é a mesma coisa. Não é. Ser mãe de uma criança com deficiência ou de uma criança autista não é a mesma coisa que ser tia ou prima. Não é igual. E eles querem incluir o meu filho juntamente com os outros. E que não funciona assim. Vanessa, eu quero que você saiba que nós compadecemos, sem dúvida alguma, com a sua dor. Até porque aqui no Planeta Mulher nós temos um lema que é: se uma mulher sofre, nós também sofremos. E se uma mulher precisa de ajuda, todas nós vamos trabalhar por isso. Você tem meu compromisso que a gente vai pesquisar isso, que a gente vai ver formas de tentar ajudar. E se for possível, nós estaremos juntas. O que eu posso te dizer nesse momento é muita força, porque a luta não acaba agora, outras virão, mas nós estaremos com você de alguma forma. Toda a gente que está nos assistindo, se puder pensar em alguma solução para esse problema. Eu sei que esse programa chega a muitas autoridades, a muitas pessoas. E esse é mesmo apelo, se calhar alguém sabe como essa situação pode ser resolvida. Vocês viram a dor dessa mãe? Alguém nos ajude a ajudar a secar as lágrimas dessa pessoa. Porque é uma criança que está em sofrimento, é uma mulher que já passou por muito que está em sofrimento. E sempre que uma mulher, que é o pilar da sociedade, está em sofrimento, outras também estarão. Os seus filhos estarão tristes, o seu marido estará triste, e é uma parte da sociedade. É o núcleo da sociedade, que é uma família que vai estar assim, dessa forma. Vanessa, muito, muito obrigada por estar conosco. Planeta Mulher de hoje termina assim, sem palavras.